Deus é bom, gente. Amém? Fique à vontade. Pode se sentar. Aleluia. Aham. Muito obrigado ao grupo de louvor. Vocês são bênção de Deus nas nossas vidas. Quero, em nome de Jesus, agradecer mesmo cada um de vocês. Faz tudo isso acontecer. Claro que a gente reconhece a ação do Espírito Santo. Sem ele, nada seria feito. Sem a obra de Cristo, a gente sabe disso. Mas é bem verdade que aquilo que foi colocado na mão de cada um está sendo feito. Muito obrigado. De louvor, diaconato, pelo departamento infantil, aleluia. Muito obrigado pelo pessoal da mídia, muito obrigado por você que veio, viu esse chamado em nome de Jesus. E a gente não precisou nem mandar no pessoal de cada um. Sabe que Jesus, ele usava mesmo de mensagens de grupo para poder convocar? Lucas 4, 24, 49 é uma mensagem no grupo, não é uma mensagem no pessoal. Ele disse, ficar em Jerusalém. Ele falou isso para todo mundo, ele não mandou no pessoal de cada um. Então, se a gente vai ficar esperando receber uma mensagem no pessoal para poder realizar algo, a gente vai ficar com problema. Preciso ficar atento ao grupo celestial, porque o grupo celestial está mandando mensagem. Esteja em tal lugar, faça tal coisa, realize, faça isso. Então, assim, não, eu não vou vir porque o pastor ou o líder, sei lá, não me mandou algo no pessoal. Cuidado. Fique atento lá que no grupo sempre vai haver mensagens em nome de Jesus. Amém? Você que veio, aleluia. Se prepare, nós vamos abrir a Bíblia bastante hoje. Sabe que estava orando aqui, né, na terça-feira. Nosso toda terça, né, e eu a Deus, né? A palavra diz que o Senhor é pastor, não é pastor, mas é o pastor. Ensina a ser como o Senhor quer que seja. Então eu peço que isso eu vou ensinar no domingo. Bastante. Mas não foi só eu, tem bastante ovelha em nome de Deus. E a Bíblia diz isso. Mas para a gente começar, para chegar lá, uma das coisas que Deus me disse é ensina a palavra. Se a gente quiser realizar a obra de Cristo, a gente vai precisar ensinar a palavra. Misturar a palavra com insatisfações, com desejos, e o sistema do mundo que a gente está passando, de macular aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer dizer. Então, uma das coisas que o nosso cuidado é entregar a palavra pura, simples e eficaz, que é isso que funciona. Amém? Umas 2 semanas atrás, eu estava percebendo que estava tendo carrapato no meu. Achei estranho que eu comentei com a Maria. Falei assim, de onde que surgiu esses carrapatos no Josué? A gente levou ele para a fazenda uma vez só, né? Será que foi daquele dia? Será que é das vezes, né, que a gente passeia com ele na rua e passa por algumas gramas e que outros cachorros lá, né? Mas, enfim, independente de onde ele pegou, já tinha pego e já tinha lá o carrapato, já estava o problema, né? Eu precisava era resolver. Então eu fui comprar veneno de carrapato para colocar nele. Eu sei que existem vários tipos de veneno de carrapato, mas gostei de um que sempre chama NexGard. E tem outros também que é um que você dá para o bicho comer, ele come aquilo e aquele veneno para o carrapato, que não faz mal para o cachorro, fica agindo no sangue dele. Então é como se ele tivesse imune àquilo. Toda vez que o carrapato gruda nele, o carrapato vai cair e tem algo no sangue dele que vai proteger ele. Quem está comigo? Hein? Então o que a gente vai dizer hoje aqui vai ser o NexGard espiritual, aleluia. Nós vamos aplicar nas ovelhinhas de Jesus. Se você tiver carrapatento, vai cair hoje em nome de Jesus. Se você não tiver carrapato, aleluia, recebe então como vacina para que nem o carrapato chegue. Amém? Então, como eu disse, a gente vai abrir bastante a Bíblia hoje. O primeiro texto é Provérbios, capítulo 3, verso 1 e 2. A Bíblia diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, veja, primeira coisa, percebe aqui, gente, por favor. A gente tem uma ligação direta aqui com os ensinamentos da palavra, os ensinamentos de Deus,
guardar no coração, lembra de guardar no coração os mandamentos do Senhor. E a gente percebe aqui uma ligação direta a isso. Guardar as coisas de Deus no coração, acolher com mansidão no coração esses mandamentos. Isso está diretamente ligado a uma vida plena que a gente vai viver. A saúde no nosso corpo. Então, se a gente pensava que ia morrer cedo, a gente tem aqui garantias das Escrituras de que a gente vai viver muito. Bem? Saúde divina. Veja, aumentarão os teus dias. Aleluia. Isso significa que você não vai morrer cedo. Se tem alguma doença querendo chegar no nosso corpo, pode mandar embora, porque você não vai morrer disso, em nome de Jesus. Amém? Você não vai morrer disso. Não vai pegar em você. Macumba não pega em crente, pode ficar tranquilo. Não estou dizendo também que você precisa chutar o gato preto, mas não precisa ficar com medo de passar embaixo da escada. Se quebrar um espelho na sua casa, você não vai ter 7 anos de azar. E sua mãe, se você ainda tem mãe também, não precisa desvirar o chinelo correndo. Pode ficar tranquilo, que ela não vai morrer por causa disso. Amém? Para de ficar com medo de macumba, porque macumba não pega em crente. Desde que o crente tenha consciência disso. Amém? Provérbios no capítulo 9, no verso 10 e 11, também diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se alguém não se achava muito sábio, muito inteligente, já sabe como é que começa. É o temor do Senhor. Para começar, é o princípio da sabedoria. Então, se é o princípio da sabedoria, alguém que não teme ao Senhor, não começou do começo, mas inúmeras faculdades que ele tenha, inúmeros títulos que ele tenha, a Bíblia não considera essa pessoa sábia. Está comigo? Diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é prudência. Porque, sim, se multiplicam os teus dias. De novo, aleluia, saúde divina. Dias multiplicados. Não, pastor, mas eu tinha histórico da minha família. Que as pessoas morrem cedo. Mas lembra, você não é mais da sua família. Você nasceu de novo e agora você nasceu em Cristo. Então, se você nasceu em Cristo, é a herança de Cristo que você recebe. E Cristo não está dizendo que você vai morrer cedo. Diz que por ele se multiplicam os teus dias e anos de vida te acrescentarão. Aleluia. Outro texto também, Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Não sei quanto a você, mas Deus está falando sobre vida. Vida, saúde divina, plenitude. Êxodo, no capítulo 20, no verso 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Olha que interessante. Longos dias sobre a terra, e não é capengano ainda, gente. Tá bom? A gente pode ver em Salmo 103 que Deus, ele acrescenta prosperidade na nossa velhice. Ele nos acrescenta de bens na nossa velhice. Então, cada vez que você faz aniversário, você tem que pensar que você não está ficando velho, você está ficando rico. Amém? Porque Deus, ele acrescenta bens. E está falando de coisas mesmo, na minha velhice. Então, eu não, segundo esses textos, eu não vou morrer acabado, não vou morrer ruim. Pelo contrário, a gente vai viver muito e viver em saúde e viver bem, em nome de Jesus. Amém? Eu sei que você pode pensar que Êxodo 20, 12 está lá no Velho Testamento, assim como o livro de Provérbios, e eu sei que aqui está falando mesmo dos 10 mandamentos. É lá em Êxodo 20 que Moisés vai ler para os 10 mandamentos que ele recebeu lá naquela conferência com Deus. Mas olha aí esse texto de novo, Testamento em Efésios 6, verso 2 e 3 diz assim: honra a teu pai e tua mãe. Citando o Velho Testamento, citando os 10 mandamentos. Então, o Novo Testamento aqui, ele pega esse princípio e cita a dispensação da graça. E ainda diz assim o texto, ó, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele está dizendo assim, os outros mandamentos não tinham nem promessa, mas esse mandamento é o primeiro deles, que já cita uma consequência da realização desse mandamento. Qual é a promessa desse primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E aqui ainda são
promessas superiores, né? A gente ainda vai bem na vida. Não é nem só viver bem. Então, se honrar pai e mãe é um mandamento com promessa, e a promessa é a gente vai se dar bem na vida e vai ter vida longa, claro, também é verdade. Desonrar pai e mãe também faz com que as pessoas não dê certo na vida e morram cedo. Se você sabe, mas na cadeia tá cheio de gente, nome bíblico. Cheio de Davi, cheio de Jonas, Daniel. Às vezes pai e mãe inspirar aquele nome. Porque nenhum pai e mãe planejou a cadeia para o filho. Mas, né, a vida, as escolhas de algum caia naquele lugar. O próprio livro de Deuteronômio vai dizer assim. Abre lá, por favor. Lembrei desse texto. Deuteronômio. Isso. Céus e a terra, por testemunhas contra ti, te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus, como é o autor da vida, ele nunca vai mandar você escolher a morte. A Bíblia diz que Deus é o autor da vida. Percebe? Alguém que está afim de matar. Que é alguém que está afim de matar, Ronaldo? Queria te mostrar o caminho da vida. Ele diz assim, ó, o temor do Senhor prolonga os teus dias. Ouça, guarda de coração as palavras para que te vá bem. Faça isso que você vai dar certo. Faça aquilo que você vai desfrutar de saúde. Alguém que estava afim de matar, com certeza ele não daria o caminho para a longa vida. Então alguém que é matador também, quando tem a oportunidade, vai falar para a pessoa escolher a morte. Mas Deus, como é o autor da vida, aqui ele diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Então a nossa escolha hoje determina como vai ser o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. Por isso que não é à toa vir para um culto de quinta-feira. Quinta-feira não é mais um culto. A gente pode olhar nas escrituras que a gente vai ver Deus, na pessoa de Jesus, realizando curas. E as únicas vezes que é citado o dia da semana em que Jesus realiza curas é no dia de sábado. E não que Jesus não realizou curas nos outros dias. É claro que realizou, porque o Evangelho de João chega a dizer que se fosse escrito todos os milagres que Jesus fez, não caberiam livros na terra de tantos milagres que foram feitos. Então significa que ele fez com certeza milagres em dias. Mas eu creio que quando a Bíblia deixa claro que Jesus fez e o dias no sábado, e é citado somente o sábado e não os outros dias, é porque justamente era um dia proibido para a realização dessas coisas. Agora pensa, se Deus pode usar um dia proibido pela lei e tirar em um dia que é de boa, que nem a quinta. Deus, então, ele diz assim, eu posso pegar o que o homem determinou como proibido e realizar no dia que eu quiser. Então, se eu posso fazer no dia que eu quiser, então para de pensar que Deus só vai agir quando for domingo, ou quando for um ministro que eu prefiro. Por isso a gente faz, às vezes, questão de não criar essa cultura nesse lugar, nessa igreja, de que aqui a gente vai escolher ministro. Por isso que tem dia que nem deve ter a foto mesmo do ministro, para não correr o risco de alguém pensar, hoje eu vou porque é fulano, ou não vou porque é ciclano. Tem que vir porque Deus mandou a mensagem no grupo. Independente de quem seja. Porque vai ser Deus falando. Deus vai falar comigo hoje. Deus... Bom, enfim, vou ler outro texto. Provérbios 4, do 20 ao 22, chega a dizer assim, ó. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, que são vida, são morte. Veja, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então, de alguma forma, a gente vê aqui, de novo, uma ligação entre guardar os mandamentos, ter essa vida de piedade, essa vida com Deus e saúde no meu corpo. Posso e vou te mostrar pela escritura que o contrário também é verdade. Uma vida de pecado pode trazer doença para o corpo das pessoas. E eu não estou com isso
afirmando que toda doença chega no corpo das pessoas pelo pecado. Mas eu posso te mostrar pela palavra que uma vida de pecado abre portas para que a doença chegue. E quando eu digo doença, eu não estou nem falando somente de doença física, mas a gente pode ver também condenação pode chegar pelo pecado. Veja, Salmo 91:16 diz assim, ó, saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Quando aqui diz saciá-lo-ei, essa palavra saciá-lo-ei significa insaciado, cheio, pleno, completo. Não quero mais. Não é, e eu não quero mais, não é porque é ruim, mas é porque eu estou cheio e pleno daquilo que mesmo sendo bom não cabe mais. E aqui diz saciá-lo-ei com longevidade, ou seja, significa que a gente pode chegar lá na velhice em plenitude, não acabado, capengando. A ponto de chegar, não, para mim chega, eu já vivi bastante. Até aqui tá bom. Matando ninguém, tá bom? Ao contrário, a gente tá dizendo que a gente vai viver muito. A gente pode crer na escritura que diz que Deus ele sacia a gente com longevidade e ainda mostra a salvação. Essa palavra salvação é sozo. Proteção, provisão, proteção e tudo mais que envolve a salvação. Eu posso chegar velho, aleluia, sim, na idade, no RG, antigo, aleluia, mas bem, caminhando com as próprias pernas, feliz ainda e não rabugento, aleluia. Quem? Tá tudo bem se você de vez em quando, mas eu ainda, pastor, se eu tiver que usar dentadura, pois use, mas pelo menos vai ter saúde para comer, aleluia. Não posso comer aquilo, não posso comer aquilo. A gente vai poder comer tudo, aleluia. Olha que benção. Então eu creio em nome de Jesus também. E eu sei que às vezes algumas pessoas são cometidas de alguns diagnósticos e às vezes a pessoa acaba carregando aquilo. Pensando assim, a minha diabetes, ela não é sua. Você está carregando algo que não é seu, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Cristo levou sobre si todas as enfermidades. Então agora se Jesus levou sobre ele, por que você está carregando? E diabetes é a dançarina do Satanás. Eu não quero a dançarina do Satanás perto de mim. Hein? Sabia, né? Se o chacrete, ó, o chacrinha tinha, não é chacrete é as dançarinas do chacrinha. Diabetes é a dançarina do Satanás. A dançarina do diabo. Então não é sua diabetes. Não é. E eu não estou dizendo que com isso a gente vai parar de tomar remédio ou com o médico está dizendo. O que eu estou dizendo é que o próprio Kenneth Reagan chega dizendo dele que a gente deve mesmo aproveitar da sabedoria dos médicos e médio porque é mais fácil quem não tem os sintomas. Chega a dizer assim, se a pessoa tem que tomar insulina, tome a insulina, fique sem os sintomas da diabetes, porque sem os sintomas é mais fácil você crer em cura. Não é que você precisa parar com o remédio para poder começar a crer em cura. Ele diz, tome, para que você fique sem os sintomas, porque quando a gente está se sentindo bem no próprio corpo, fica mais fácil crer. Quem está comigo? Assim como eu digo, quando a gente estava construindo ali no fundo. Vamos construir o telhado enquanto não chove. Então talvez você possa pensar, pastor, mas eu não estou passando nada agora. Por que você está falando essas coisas? Porque pode ser que seja vacina. Porque é melhor a gente construir esse telhado e tomar esse NexGard para que o carrapato da doença não grude, porque quando grudar a gente já está com essa imunidade lá em cima para que ele vá embora. Veja, o Salmo 91 e o verso 2, se eu não me engano, eu acho que é isso. Põe para mim Salmo 91 e verso 2, olha o que diz. Então. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E eu gosto de pensar que Deus, ele livra do laço e no laço. Porque ele pode nos livrar do laço, mas pode ser que livre no laço. Daniel, ele não livrou da cova, livrou na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não livrou da fornalha, ele livrou na fornalha, mas nesse caso ele está livrando do laço. Então ele livra do laço, mas também no laço. Então não importa se a gente iria cair em algo, não vai cair mais. E se caiu, Deus pode nos tirar. Quem está comigo?
Então, para que a gente nem fique doente, a gente já está crendo em cura. Mas se alguém está, Deus já pode livrar e sarar. Amém? Está comigo? Então, continua aqui. João, no capítulo 5. Abre lá, por favor. 5 de... Antes de ir para o capítulo, o verso que eu vou dizer, leia o verso 5. João 5,5 chega a dizer assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quem tem 38 anos aqui, levanta a mão. Sua vida inteira doente, seria isso. Endospade, né? Aleluia. A vida inteira. Havia um homem ali. Olha que interessante. Quem tem? Tem gente que não tem 38 e está levantando, né? É que quando eu perguntei quem tem 38 era o revólver, né? Aleluia. Eu disse, quem tem 38? Não, é o revólver que está guardado em casa, aleluia. Tá pensando? Não estou falando do seu revólver, tá bom? Estou falando da sua idade, aleluia. Aqui diz que ele tinha 38 anos de idade quando ele se encontrou. Fazia tempo que aquela doença estava alojada no corpo daquele homem. Então a gente conhece a escritura, sabe que ele estava ali diante daquele tanque, esperando que alguém... Que diz que o mexia a água, quem pulasse primeiro, e ele estava ali, mas a questão aqui não é essa. A questão que eu quero dizer é no verso... Leia comigo, por favor, o verso 14. E aqui é quando ele já tinha sido curado. Jesus encontra com ele em outro lugar, e olha o que Jesus disse para ele. Verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, disse para o homem, e havia 38 anos doente e tinha sido curado. E lhe disse, olha o que Jesus disse para aquele homem: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aleluia. Então aqui a gente vê também uma ligação direta do pecado à doença. A graça de Deus alcançou ele, o favor de Deus alcançou ele, mas Deus disse para ele assim, na pessoa de Jesus: cara, pode ir tranquilo ter sua vida, só não tenta de fazer de novo o que você vinha fazendo. Porque se você fizer de novo o que você vinha fazendo, você não vai lá para aquele lugar onde você estava, você vai para um lugar pior. Está comigo? Smith Wigglesworth chega a dizer que quando ele ia orar, não quer que eu repita não, né? Por favor, já foi uma vez, vai, agora foi. Tem gente que, não, nada, já foi, né? Esse homem, né, britânico, que realizou muitas curas, aleluia, ele diz os livros dele que, às vezes, Ronaldo, quando ele ia orar por cura para alguém, e ele tem não sei quantas pessoas que ele ressuscitou mesmo, né, através do poder do nome de Jesus, claro, mas que foi contabilizado na conta dele, né, através dele. Mas ele conta nos livros dele também que quando ele iria, às vezes, orar por cura a alguém, ele chegava e perguntava para a pessoa, ele disse assim, ó, se eu orar para você e você for curado, o que você vai fazer com a cura? Para onde você vai? Você vai voltar para o mesmo lugar que você estava? Porque se for, eu nem vou orar. Então, às vezes, né, aqui, as palavras de Jesus estava dizendo, cara, deixa eu te dizer uma coisa, para com essas coisas, porque senão você vai abrir uma grande brecha aí para que coisa pior chegue na sua vida. Outro texto que é interessante também a respeito disso é em João, capítulo 8, verso 11, e aqui o contexto é quando a mulher iria ser apedrejada por causa do seu erro, mas aqui é literalmente mesmo a expressão da graça de Deus, porque ela estava condenada, já estava mesmo ali com o seu sentença dita, merece ser apedrejada, a lei dizia isso, e todo mundo já estava com a pedra na mão, mas a graça de Deus veio sobre ela ali, e ninguém mais tacou a pedra. E olha o que Jesus disse para ela no verso 11 de João 8. Diz assim, respondeu-lhe ela, ninguém, né? Quando Jesus perguntou, cadê os seus acusadores? Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo, ele está dizendo, porque se você for pega de novo nessa mesma coisa, pode ser que uma pedra acerte sua cabeça. Está entendendo até aqui? Então, como eu disse, assim como o temor do Senhor, guardar no coração a lei, a prática, essa vida de piedade, está diretamente ligada à vida longa, saúde plena no nosso corpo.
como o próprio livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 11, chega a dizer assim: se habita em vós o mesmo Espírito daquele que ressuscitou entre os, vai vivificar o nosso corpo mortal. Então, essa vida de piedade está diretamente ligada a uma vida de saúde, também uma vida de pecado pode trazer mesmo doença e, no caso da mulher, condenação, sentença de morte. Mas, como eu estava dizendo, nem toda doença ela está ligada ao pecado, né? Mas o pecado abre portas para a doença. Tiago, capítulo 5, verso 15 e 16, tem algumas coisas que são interessantes. Diz assim, ó, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, o problema não é o pecado, gente. Tá bom? Verdade, não fica com medo não, porque o pecado já foi resolvido na cruz. Para pecado já está resolvido. Cristo já resolveu isso na cruz. O problema agora é se a gente vai aceitar essa obra que foi. Então, o livro de Tiago, no capítulo 5, no verso 15 e 16, tem essa expressão: se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E diz no verso seguinte: confessai os vossos pecados, ou as vossas culpas, para ser curado. Então, cura também está diretamente ligado, como Jesus disse: vai e não peques mais, porque se fizer, abre porta para chegar. Mas se fez, também confessa, deixa sair pela sua boca o que não presta, para que seja perdoado e cura chegue. Está comigo? Então aqui a gente já viu também uma maneira de abrir as portas para que a cura chegue. Às vezes a cura não chegou porque a pessoa também não abre mão do pecado. Nunca confessou aquelas coisas que estão guardadas, que é o pecado de estimação. Também vai ter a doença de estimação. Veja, Provérbios 28, 13, eu disse que a gente ia ler bastante a Bíblia hoje. Quem está aprendendo alguma coisa aqui, amém? Fala assim comigo: eu sou curado. Isso mesmo, até porque, gente, saúde divina, perdão, cura divina é o plano B. O plano A de Deus é saúde divina. Hein? Provérbios 28, 13 chega a dizer assim, ó: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa, os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então veja que não é nem somente confessar, mas é confessar e deixar. Essa pessoa que confessa e deixa, alcança misericórdia, favor de Deus. Pastor, então todo mundo que está doente é porque pecou? Não. Erro. Se alguém está errado. Nem toda doença, eu disse e repito, está ligada ao pecado. Às vezes a pessoa está doente só porque é uma herança que recebeu o pai Adão. Veja, quando Deus fez o homem em Gênesis, ele fez o homem para viver eternamente e o homem tinha doença. Então, quando o homem peca, resumindo, quando o homem peca, ele, como a Bíblia diz, o pecado é a separação de Deus com o homem. Então, quando pecou, ele ficou separado de Deus, ou seja, ele morreu espiritualmente. Porque ele morreu espiritualmente, ele passou a morrer fisicamente. Foi ali que então a terra foi maldita e o homem recebeu aquela condenação que só iria comer pelo suor do rosto. Então foi ali que a doença chegou no corpo físico do homem. Então a doença, às vezes, é fruto não de alguém que pecou, mas de uma herança adâmica. E aí você pode pensar: pastor, mas eu não tinha nada a ver com isso, eu não estava lá no Éden. Tudo bem, você não estava lá no Éden, mas herdou. Mas você também não estava na cruz e herdou a salvação. Não é isso? Então para de reclamar de que não estava no Éden e herdou algo ruim, porque você também não estava na cruz e herdou algo bom. Então agora foi tirado de nós aquilo. Se a gente nasceu de novo, eu não tenho mais a herança adâmica, eu tenho a herança de Cristo. Porque eu nasci de novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Quem está comigo? Eu só estou falando isso para que a gente entenda a origem das doenças. Quer ver um texto? Veja. João 9, 3 diz assim: respondeu-lhe Jesus. Está falando de um homem cego, né, que estava ali. Perguntaram para ele, né, em João. Vamos ler desde o primeiro, é melhor. Caminhando Jesus, João 9. Viu um homem cego de nascença. Cego de nascença. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Verso 3.
Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Tá vendo? Uma coisa ruim que estava vivendo aquele homem, que não foi culpa nem dele nem dos pais. Quem está comigo? Eu sei que talvez tem gente que já está lendo o resto do versículo para contestar, né? Calma, eu explico. Sabia, sabia. Ai, ai. Sente achar que não. Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse, para que se manifestem nele as obras de Deus. Veja, pastor, mas a gente aprendeu no Rema, Cristo é aquele que cura. O senhor fala aqui que Deus não põe. Mas como assim? Agora esse homem tem algo para que a glória de Deus se manifeste nele? Explica esse negócio para mim. Você abriu a lata, você... Veja, verso 3 diz assim: respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. 4. É necessário, fala assim comigo, é necessário. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou. O problema é quando a pessoa pega só o verso 3 e fala: tá vendo? Deus colocou a doença aqui. Nunca é Deus que coloca a doença. Essa coisa veio da herança de Adão. E Deus vai ser glorificado não na doença, vai ser quando as obras forem feitas, de que ele foi enviado para fazer. Por isso ele diz assim, ó, tem algo ali que para Deus ser glorificado precisa que cura aconteça. Então a gente precisa ir lá e fazer. Porque se você ficar só com o verso 3, não acontece nada. Por isso que no verso 4 ele diz, olha o que ele diz no verso 4. É necessário que façamos. E ele nem diz é necessário que eu faça. Quando ele diz é necessário que façamos, ele está dizendo, eu e todo mundo aqui está nesse bololô aí. Porque enquanto a gente não faça, que é necessário fazer, não haverá glória. Está comigo? Atos 10:38 chega a dizer assim, ó, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte. Isso inclui Roseira, Moreira César, Pindamonhangaba e todo o Brasil e todo mundo. Andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos. Não diz que estava curando alguns, diz que estava curando todos. Os oprimidos de Deus, a Bíblia deixa claro aqui, oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Se Deus for com alguém, sempre a gente vai andar contra o que o diabo está fazendo. Deus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos. Quem está comigo? 1 João 3,8 diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Veja, 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Atos 10:38 chega a dizer, curando todos os oprimidos do diabo. João 9:4 chega a dizer, é necessário que façamos as obras. É para isso que a gente se manifesta. Para fazer essa obra de Cristo que é curar. E não concordar com a doença. Se eu concordo com uma doença, achando que foi Deus que colocou, então por que eu estou orando por cura? Se foi Deus que colocou, é bom. Quem está comigo? Vamos lá, gente. A Bíblia chega a dizer que Cristo, que Deus ele não faz nada pela metade. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Quem conhece esse texto? Não é isso? Então, raciocina comigo. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Se Deus começou, ele vai até o fim. Se foi ele que começou a doença, o próximo passo é comprar um caixão e não orar por cura. Porque foi ele que colocou. Se é Deus quem coloca a doença, Jesus andou em rebeldia quando ele andou por toda parte curando todo tipo de doença. Se Jesus andou por toda parte curando todo tipo de doença, e ele diz, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer, porque ele nunca, e a gente não vê na escritura de Jesus colocando doença, porque Jesus nunca viu Deus colocando doença. Mas pastor, e os diagnósticos? Tá aí, eu sei. Tá lá o diagnóstico, mas o que eu faço? Eu não concordo. Eu não concordo, eu não vou parar de crer na escritura enquanto eu não ver a manifestação daquilo.
Porque Jesus disse, gente, a gente só precisa crer na palavra a ponto de impor as mãos, deixa que o resto Deus faz, porque coisas, sinais vão acompanhar. Quando eu coloco a mão sobre alguém para orar sobre cura, não é a força do braço de quem está colocando, mas é a obediência do que Jesus disse para fazer. E ele disse que sinais iriam acompanhar. Mas, pastor, já teve vezes que eu orei e nada aconteceu, mas já teve vezes que sim. Então, agora, porque algumas vezes não aconteceu, você vai ficar com aquelas? Ou a gente fica com as vezes que aconteceu, ou a gente também pode ficar. Mas eu nunca aconteceu quando eu orei. Então, faça, insista até acontecer. Quem está comigo aqui? Ah, essa história, uma vez que um homem foi para uma tribo indígena, né? Ele passou por uma tribo indígena, né? E aí a tribo estava numa grande seca lá. E aí o rapaz falou pro cacique, né? E agora o que vocês vão fazer? Eu falei assim, não, a gente vai fazer a dança da chuva. Pensaram, né? Eu falei assim, deixa eu ver se vai dar certo esse negócio. Tá ali, né? E aí eles ficaram, né? Aí, depois que de um tempo, acho que tinha um sol estralando, o rapaz perguntou, né, pro cacique, né? Ele, que hora que faz esse negócio? Tá fazendo isso aí? Como é que vai, né? Como é que sabe, né? Daí o cacique falou assim, é até que hora? Aqui, até que a chuva venha. Quanto a chuva não para? Sei que alguns podem até pensar, não, mas então não é a dança. Porque uma hora a chuva vai vir. Nem que ele comece agora, a gente não tá no tempo da chuva, não é isso? Isso aí passe meses sem chover, mas para aqueles caciques, não, eles estavam crendo naquela dança a ponto de para, enquanto não chover. E aí, quando chovia, eles atribuíam aquilo à dança. Acho que a gente precisa aprender algumas coisas com esse cacique aí. Talvez alguns, porque orou uma vez, quando teve coragem, porque tem gente que não tem. E aí eu aconselho você a treinar. Treina. Vou treinar no quê? Treina no seu gato, no seu cachorro, no seu... Não. A gente, né, quando a gente ganhou o Moisés, né? Moisés chegou lá em casa, o Moisés, sabe, era o outro cachorro que a gente... Ele tinha sido atropelado, então ele tinha a bunda murcha. Ele chegou raquítico lá em casa. E o Fred, que era um outro que a gente tive, era grande. Então eu olhava para aquilo, via aquele cachorro da bunda murcha e magrela, eu olhava aquilo. É muito esquisito esse cachorro. Não dá. Eu andava com ele na rua e tinha vergonha. Os outros pensavam que eu não dava comida para ele. E aí, quando ele chegou lá em casa, a gente começou a falar, a declarar sobre a vida dele. Fala assim, Moisés, se você pensa que vai ficar desse jeito, você está na casa errada. Você vai ser o cachorro mais forte que a gente já teve. Começamos a falar com ele. Você pode pensar, mas pastor, pode orar pelos bichos? A Bíblia deixa claro. Provérbios 10 diz que o justo atenta para a vida dos seus animais. Deuteronômio 28 chega a dizer que as crias dos teus animais serão abençoadas. Então, se a gente não testar, não treinar com isso, como que Deus vai contar com a gente para orar por alguém? Hein? Tá comigo? Moisés ficou forte? Ficou muito. Em nome de Jesus. Seu. Veja, Lucas, no capítulo 13, no verso 12, diz assim, ó, aqui, essa mulher, ela estava enferma há 18 anos. 18 anos enferma. Quem aqui tem 18 anos? Levanta. Ah, coitado. Teve uma lá no fundo. Sim. Não, eu tô falando de idade, não de evangelho, tá bom? Tem, né? Senão não. Eu aparento. Deixa eu ler mesmo. 13, 12. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Olha que coisa. 18 anos carregando uma coisa. E Jesus disse: mulher, você está livre disso. Para que você está carregando isso? E aí no verso 16, ele ainda coloca a aliança como motivo do qual ela estava sendo liberta. Ela tinha o direito à liberdade daquilo e não sabia. No verso 16, ele diz assim, ó, quando questionaram ele, né, porque aquela cura aconteceu num sábado,
E aí ele responde assim no verso 16: que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Primeira coisa aqui, Jesus ele disse para ela: você está livre, que até então ela estava presa naquilo, e ela não sabia que ela podia ser livre. Quando Jesus disse no verso 16, essa filha de Abraão, ele colocou essa liberdade da doença como algo de herança, era o direito dela que ela não estava desfrutando. Ela é filha de Abraão, então ela tem o direito de desfrutar de saúde. Quem está comigo? Gálatas 3:13, bota aí para mim, por favor, Levi. Olha o que diz Gálatas 3:13, que a gente foi resgatado, tirado da maldição da lei. O que é a maldição da lei? Morte, miséria e enfermidade. Não é isso? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Verso 14, por favor. Para quê? Aleluia. Para que Cristo nos resgatou da maldição da lei? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então, se aquela mulher, como filha de Abraão, teve o direito de mesmo 18 anos carregando algo que não era dela e foi livre de repente, por que agora a gente que tem sobre a nossa vida o que Cristo trouxe, a gente não pode ser livre também da doença? E fica classificando, porque lá classificaram, não é sábado, não pode. Talvez alguns fiquem, é quinta, é só mais uma quinta. Não, nunca é só mais uma quinta. Nunca é só mais um dia. E aí ele diz, este cativeiro. Então ele coloca a doença como cativeiro e ainda disse quem aprendeu? Satanás. Está comigo? Que Provérbios aparece como princípio, aquelas curas, né, e vida longa, Jesus se manifesta com poder. Mateus no capítulo 4, no verso 23 e 24, olha o que diz. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E aqui eu já falei, todo tipo de doença, que a palavra está escrita sorte, né? E ninguém tem sorte de estar doente, tá bom? Essa palavra toda sorte de doença significa todo tipo de doença. Senão fala assim, não, pastor, eu nunca nem ganhei num bingo, mas já peguei um monte de resfriado. Não, isso não é sorte, tá bom? É tipo, tá falando os tipos. Jesus curava todo tipo de doença. E ele deixou o nome de Jesus, que está acima de todo nome. Pode nos curar também de qualquer doença. Desde olho de peixe no pé até câncer. A gente precisa pegar isso, gente. Se a gente for escrever câncer, é com C minúsculo. Mas se a gente for escrever Jesus, tem que ser com J maiúsculo. Jesus sempre vai ser maior do que a doença. Jesus sempre vai ser maior do que as coisas. Aleluia. Gostei disso, aleluia. J maiúsculo, viu? Jesus sempre vai ser maior. Veja o verso 24. Pastor, mas e se for uma doença degenerativa? E se for uma doença que não tem cura? E se for uma doença que não é nem física, mas psicológica? E a sua fama correu toda a Síria. Trouxeram ali então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades. Tinha tudo ali. Várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Até os tantã. Pastor, pode ser curado de tantã? Pode. Pode. Sanidade chega. Não percebe que, outra coisa, endemoniados, aqui Jesus classifica a Bíblia, doenças provenientes de demônios, espíritos de enfermidade que chega na vida das pessoas. E a palavra cura. Você pode ficar pensando, veja, Mateus no capítulo 8, verso 16 e 17. Quem está aprendendo alguma coisa? Cheguei onde eu quero chegar já. Mateus 8,16 diz assim: chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados,
e ele meramente com a palavra. Pelo amor de Deus, pega isso, gente. Meramente com a palavra. Essa palavra meramente significa simplesmente. E ele simplesmente com a palavra expeliu. A palavra é simples não porque ela é pouca, mas é porque é simples. É só com a palavra. E ele meramente com a palavra expeliu. Meramente com a palavra eu vou pagar. Meramente com a palavra vai ser curado. Meramente com a palavra vai chegar. Meramente com a palavra. Não é meramente com uma campanha, não é meramente com um remédio, mas é aleluia, perdi até a palavra. Meramente. Ficar com simplesmente é melhor. Simplesmente com a palavra. Não estou aqui isentando o remédio, mas a palavra, quando ela é dita pela fé, e a palavra em Romanos 1,16, que é carregada de poder, não para todo mundo, mas para quem crê nela, sinais acompanham os que creem nela, então, meramente, simplesmente com a palavra se expele, meramente com a palavra se cura, meramente com a palavra. O problema é que às vezes a gente fala uma vez, e porque ainda não aconteceu, eu paro de falar. Então, todas as vezes que a gente for se alimentar, eu tenho que orar antes de comer aquele alimento, porque a Bíblia nos orienta a comer mesmo, porque se eu comer alguma coisa mortífera, não me fará mal. Então, toda vez que a gente for alimentar os nossos filhos, a gente tem que falar, rapaz, ó, você está comendo saúde, viu? Se você tem algum diagnóstico, você não vai ter mais. Aleluia. Porque é saúde para o seu corpo, porque eu achei a palavra, e meramente com a palavra, a doença tem que sair. Porque se for um remédio, não é isso? Vamos lá. Como é que chama aqueles remédios que tomam um monte de vez que não pode parar? Antibiótico, pronto. Você sabe que se antibiótico, se parar de tomar um antibiótico, depois a pessoa fica pior, não fica? Pronto, aí a Malu falou que se a gente não tomar o antibiótico certo, a bactéria cria resistência a ela. Então, se você começou a bexiga do antibiótico, você tem que tomar ele até o fim, não é isso? Não é? Mas, e geralmente, antes de chegar ao fim, a pessoa já melhorou, não já? E aí o que acontece? Não precisa mais, para. Aí quando chega a doença de novo, o bichinho já chega mais forte, porque a criatura parou de tomar o remédio antes. A Bíblia chega a dizer em Provérbios 4 que a palavra é um bom remédio. Agora, se o remédio eu tenho que tomar até o fim, por que a palavra eu tenho que achar que só na primeira vez que eu falo já vai acontecer? E ela tem poder para isso, mas e se não? Então eu paro? Não, eu continuo, porque ela é remédio. Se ela é remédio, eu tomo hoje e tomo amanhã. E tomo depois de amanhã, mas ainda não aconteceu. Mas se fosse remédio, você tomava, crendo que o médico tem autoridade para isso, e ainda falar, não, e se acabasse o vidrinho de comprimido, você comprava outro. É ou não é? Se fosse caro, parcelava no cartão. Mas porque a palavra a gente quer no dia. E a palavra é de graça. Aleluia. Agora, se for remédio caro que for, vai lá no, sei lá que mão vai catar remédio aí que dá de graça, faz um escarcéu, fala que o governo tem que dar, que não sei o quê. E Deus já deu de graça a palavra. A gente só precisa tomar. Aleluia. O que a gente está fazendo hoje? Construindo o telhado antes da chuva. E crendo que, eu creio em nome de Jesus, que todos os diagnósticos que a gente já ouviu aqui nessa igreja vão cair por terra em nome de Jesus. Alguns já caíram. A gente tem o exemplo aqui da Alice, da Aline. Quando ela chegou aqui, fica no colo ainda a Alice. Eu lembro a igreja era virada. Ela tinha uma doença que era incurável, nunca ia sair. E aí a gente ficou declarando. E aí, ó, o que aconteceu? Não tem mais. E uma outra criança que ia junto no médico lá com ela, que não tem a palavra revelada, está até hoje com problema e até aumentou. Então os nossos filhos vão ser curados. Esse diagnóstico tem que ir embora. Pode ser que não saia hoje, mas um dia vai sair. Quando? Quando eu continuar tomando. Eu gostei do que o pastor Tiago Borba chegou a dizer. Ele disse assim, quantas vezes, pega isso, pelo amor de Deus, quantas vezes eu preciso declarar a palavra até que ela funcione? Quantas vezes? Faça a conta. É 1000 vezes? Se for 1000 vezes, eu vou ficar, sou curado. Ele disse assim, quantas vezes a palavra da fé tem que ser declarada até que se realize? É a mesma quantidade de vezes que um martelo, que um prego precisa ser batido para entrar na madeira. Quantas vezes são?
Depende da habilidade de quem segura o martelo. Tá comigo? Então, para uns é uma só. Para outros, quem lembra do Topa Tudo por Dinheiro? Era, acho que o Silvio Santos acho que dava 3 oportunidades, não era assim? E tinha gente que na primeira, tinha gente que nem com 3. Mas se tivesse mais, conseguiria. É porque ali era um programa. Então, se eu não conseguir na primeira, tudo bem, tá tudo certo. Eu vou continuar até aquele prego enfiar na madeira. Alguns homens de Deus, a gente precisa ver que ele construiu a fé dele até chegar no ponto de na primeira vez. Mas se a gente não, tá tudo bem. A palavra não tem menos poder. Porque está na nossa boca ou na boca de alguém que já chegou nesse nível. Que a fé que tens, tem para ti mesmo. Tá comigo? Falei demais pro meu tamanho. Se errar, né? Mateus 8,16 diz assim: chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aleluia. Mandei uma mensagem no grupo da igreja essa semana, no meu coração também, a respeito do Salmo 90. E diz assim: que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do. Escreveu lá no grupo, disse que eu queria que você pensasse também. Disse que eu ia falar bastante hoje. Chegar lá. Senão você confere lá no grupo da igreja. A sombra existe quando a gente está perto de algo maior. Hein? Então a gente precisa mesmo discernir essa escuridão que está na nossa vida. Ela não é no sentido negativo, mas é porque eu estou, às vezes, uma escuridão perto de mim, e não é algo ruim, mas é um testemunho da proximidade de Deus. Estou tão perto de Deus. Pode ser que esteja escuro agora, mas não por falta de direção, mas é porque eu estou escondido no lugar para descanso. E quando está claro demais, às vezes a gente presta atenção no caminho e nas coisas. Mas quando está escuro, a gente é obrigado a prestar atenção em que a gente está e não no caminho que a gente está. E às vezes a gente fica em um momento de escuridão da vida que é justamente para a gente aprender a ser dependente de Deus. Aprender, gente, que eu habito no esconderijo do Altíssimo. E quem habita tem uma voz. Eu vou ler o Salmo 91, só esse pedacinho aqui. Aleluia. Olha o que diz, Salmo 91. Que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, em algumas traduções, diz do Senhor. O que a gente diz do Senhor? Diante de uma circunstância. Faz toda a diferença. Diz do Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Por isso o verso 3 se torna uma verdade. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E como a gente disse agora há pouco, ele te livra do laço e no laço. Se já caiu no laço, gente, no laço da dívida, no laço de alguma coisa, fique em paz, ele vai tirar. Ele vai tirar. Não deu tempo de livrar, cair. Aleluia. Na arapuca do Satã. Aleluia. Deus está conosco. Porque em um lugar de escuridão, eu preciso entender que não estou sozinho. Estou sozinho. Aham. Salmo 23 chega a dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra, está escuro, mas eu não estou sozinho. Está escuro, mas eu vou passar por esse lugar, não vou ficar ali. A minha habitação é no esconderijo do Altíssimo. E quem mora lá tem uma voz, tem algo a dizer. Meu refúgio, meu baluarte.
Talvez quem não diz isso é porque não está morando lá, só está visitando. Verso 4 diz: cobrir-te-á com as tuas penas, e sob as asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Verso 5, pega isso. Não se assustará, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. O que é essa seta que voa de dia? São os dardos inflamados do maligno, que Efésios 6 diz que eu tenho o escudo da fé para me proteger contra eles. A seta voa de dia. Pega às vezes na vida de alguns e eles ficam com um terror da noite porque não conseguem dormir, de pavor de como que vai ser. E não tem cura, não tem como pagar, não tem isso. Mas veja o verso 5, não te assustarás do terror noturno. Então deita a cabeça no travesseiro e durma uma noite tranquila, que Deus trabalha enquanto a gente dorme. Porque o terror noturno veio porque uma seta durante o dia te atingiu. E durante o dia vai atingir mesmo um monte de gente, porque nesse salmo diz que 1000 cairão de um lado e 10.000 do outro. Ó, quanta desgraça! Não diz, Ronaldo, que eu vou viver em um lugar que não tem desgraça. Não, pelo contrário. O cara aqui estava rodeado de desgraça. 11.000 desgraças para ele contar. 1000 de um lado, ele, meu Deus, é 1000 desgraças. Eu vou olhar para o outro lado. Quando ele olha para o outro, tem 10.000. Mas onde ele está, ele não é atingido. Onde ele está, nada acontece. Está comigo? Verso 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Você sabe que ninguém tropeça em coisa grande. Gente, quando tropeça é coisa pequena. E quando tropeça em coisa pequena é porque não viu a coisa pequena. Mas nesse texto diz, verso 10, que nenhum mal vai chegar na minha casa. E mesmo quando eu sair da minha casa, o que eu não ver, eu não vou mais tropeçar no que eu não vejo. Isso significa que tem livramentos que a gente está recebendo na parte de Deus, que a gente não está nem sabendo. Todos os dias, quando a gente sai de casa, tem anjos nos guardando para que a gente não tropece. Então a gente está sendo livre do homem mau, livres de falhas mecânicas, falhas humanas, guardados. Todas as vezes que a gente pega a Dutra para vir para Moreira César, há mais de 7 anos, porque a gente já vinha aqui para casa do seu Tião, quantos livramentos a gente já não recebeu que eu nem sei? Quantas vezes eu já não fui embora e vi acidentes que tinham acabado de acontecer na Dutra? A gente está guardado. Nós estamos guardados em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Verso 14. Eu já estou encerrando e eu quero saber se tem alguém aqui hoje que tem alguma dor no seu corpo, que eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Cadê a Lavínia? Chama ela, por favor. Para cá, Lavínia. Eu não vou nem perguntar, eu quero que você venha para cá em nome de Jesus. Aleluia. Pode vir, larga tudo, relaxa, filho. Vem receber, aleluia. Aqui está todo mundo curado, está com dor. Se tiver com dor, já vai ali, aleluia. Em nome de Jesus. Verso 14. Venha comigo, por favor. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Aleluia. Porque se apegou a mim com amor, vai ser livre. Só que não é somente livre, entenda. Esse texto está dizendo assim, ó, alguém que iria morrer atropelado. Está na Dutra ali, vai morrer atropelado. Diz, sai daí, livrou. Não, aqui diz que ele foi livre e foi colocado salvo, ou seja, em outro lugar, que mesmo que chegue outro mal, não vai mais atingir. Quem está comigo? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Verso 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. A gente não vai ser somente livre, mas a gente vai ter tudo sobrando. Diagnósticos e coisas que vieram para eles e para outros.
nunca mais vão atormentar a vida deles e agora eles vão ser instrumento de salvação para outros. E aí o verso 16 se torna uma verdade. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode ficar de pé? Eu... Deixa eu fazer algo aqui. Vem aqui, Lavínia. Você pode vir, vocês dois aqui. Selma não tá aí não, né? Eu de cada lado deles. Não, você fica aqui. Vocês são autoridade sobre ele. Felipe. Larga tudo, Felipe. Bota um som ali. Se vira, gente. A gente se vira em nome de Jesus. Você tem que fazer, a gente vai fazer. Os pais são autoridade sobre o. Eu vi essa imagem hoje em nome de Jesus. A gente leu no Salmo 91. Saciá-lo-ei com longevidade. Eles não tem nem que estão pensando nisso. A idade deles não estão pensando nisso. Eu acho que é só quem já fez a curva, os 40, que está pensando, ai meu Deus, como é que eu vou viver? Se eu vou estar bem, se eu vou ter saúde, não quero mais tomar remédio de dor. Eles não estão nem pensando nisso. Deus já está fazendo planos para eles, em nome de Jesus. Se vieram até aqui, que Deus quer fazer algo. Jesus Cristo. Para que você creia com a gente que a Bíblia é verdade. A Bíblia diz que a gente só precisa impor as mãos e cura chega. A Bíblia diz que sinais acompanham os que creem. Em nome de Jesus. E a gente crê que todo diagnóstico, Felipe, cai por terra. Em nome de Jesus Cristo, não haverá restrições alimentares, não haverá restrições de lugares, coisas que tem que fazer em Jesus Cristo. Deus, em sua plenitude, pode realizar grandes coisas. E a gente não vai viver mais. Coríntios chega a dizer, nós não vivemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Tá? Pai e mãe daqui, pai e mãe dali. Então a gente não vai ficar procurando e apalpando, como se fosse aqueles exames que mulher faz, né? Autoexame, obrigado. Deixa eu procurar. O autoexame é isso. Você fica procurando um pelote. Para de procurar pelote, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. A gente não procura pelote, a gente procura cura. Mesmo que o pelote esteja lá, ele vai sair no seu tempo. O que a gente vai fazer? A gente vai tomar o remédio. Hoje, talvez seja mais um de tantos que a gente já tomou. Tantos que a gente já tomou. Mas um dia funciona. Me permita, Tainá, usar você como exemplo e o Patrick, por favor. Mas eu me lembro, há tempos atrás, eu não sei se vocês estavam aqui ainda, a igreja ainda era virada. Eles estavam crendo para engravidar, já tinham feito vários tipos de tratamentos, exames, coisas, e nada, e trabalhando e nada. Até que um dia a gente convidou, né, para uma oração como essa. Não me lembro, não lembro se era domingo, se era quinta, porque também tanto faz. Podia ser sábado, podia ser um dia proibido, a gente já viu que Deus está pronto para fazer nos dias proibidos. Mas eu me lembro que a Tainá nos contou depois. Mas eu já recebi tantas vezes imposição de mão sobre isso. Mas eu vou de novo. Porque a alma às vezes trabalha contra, sabe? Dizendo assim, você vai lá de novo. Vai orar de novo. Vai fazer de novo. Eu vou fazer quantas vezes preciso for. Quantas vezes preciso for. E aí depois daquilo, teve a pandemia, não foi isso, Tainá? Se estiver errado, você pode me corrigir, por favor. Teve a pandemia, foi interrompido o tratamento que eles estavam fazendo, mas o tratamento que Deus estava fazendo não interrompeu. Que era o tratamento com a palavra. E aí continuou confessando, continuou falando, ou seja, o tratamento que os homens deram não tinha resultado, não tinha sido feito, tinha sido cessado, mas o tratamento de Deus continuou. E aí tem duas correndo ali, aleluia. Tem duas correndo.
Isso é a prova de que funciona. E Deus, Maria, aleluia. Eita glória. A gente nunca vai desistir de Deus, Maria, e da palavra. Porque Deus, ele não tem menos poder porque ele já fez para um e não fez para mim ainda. Não significa que não aconteceu comigo ainda, que Deus não está trabalhando em mim. Porque uma vez eu fiquei internado no hospital, não gostei, nunca mais quero ficar lá. Mas eu me lembro que quando eu estava internado, teve gente que saiu antes de mim. Mas também teve, quando eu saí, teve gente que ficou. Então cura está em manifestação. Para uns já aconteceu, para outros está acontecendo. Eu só preciso continuar. Eu só preciso continuar. Você pode vir aqui, Janete, por favor? Eu estou chamando a Janete porque ela sabe. Nós falamos a respeito disso na terça-feira. Ela sabe que isso opera sobre a vida dela. Nós vamos orar junto, Janete. Vem aqui. Vina. Aleluia. Sobre ele. Vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Vieram aqui à toa. Eles não vieram aqui à toa. De noção da hora. Depois a gente já sabe que dizimar, ofertar, relaxa, tá bom? Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Vamos só crer hoje, hein? E depois a gente faz igual a mulher que entregou lá e para ela o que ela recebeu. Fale. Fale, maluco. Quanto custa? Tem para vender lá no hospital, não tem? No Mercado Livre. Quanto custa? Custa. Preço. Então, por isso, depois a gente vai fazer por gratidão. Quem estava crendo para receber coisas, você tem noção do valor que é essa palavra. Que ela pode fazer. Você pode estender suas mãos para cá? Janete, pode ficar à vontade, tá? Maria também. As mãos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos. Na boa mão do Senhor, Pai, sobre os teus filhos. Cremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, em saúde divina, em operação e na tua palavra, Pai, que foi ministrado. Cremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, naquilo que o Senhor tem para fazer, realizar. E nós vamos ver longos dias sobre a terra, sobre a vida dos teus filhos. Desfrutando de saúde divina, de plenitude, correndo sua carreira, cumprindo seu chamado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço. Isso, Pai, que nós vamos mesmo persistir com a palavra, ficar com a tua palavra, que é carregada de poder. Nós falamos o corpo físico dos teus filhos, funcionando perfeitamente para aquilo que foram criados para funcionar. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Aleluia. Obrigado, Pai, pela tua filha desfrutando de saúde, plenitude. Todos os diagnósticos sendo perfeitos, Pai, mostrando em nome de Jesus aquilo que Cristo já mostrou para nós. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos sempre crer naquilo que a tua palavra diz, Pai. Obrigado, Pai, porque eles vão desfrutar de saúde divina, eles vão desfrutar de plenitude. Oh, aleluia. Isso. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por força para não desistir e continuar sempre, Pai, em nome de Jesus Cristo. Bem, aleluia. Depende do outro aqui, em nome de Jesus Cristo. Depende do outro aqui. Aleluia. Ninguém está sozinho nessa. Pelo contrário, em nome de Jesus. Depende do outro. Em nome de Jesus Cristo. Força para vocês também. Para continuar, fazer e realizar. Aleluia. Vem comigo. Vem comigo. Aleluia. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Nós te damos graças, Pai. Nós te damos graças, Pai. Pai, obrigado.
Nós queremos, Pai, nos consagrar para isso. Nós queremos, Pai, nos consagrar para isso. Para crer, Pai, na Tua palavra. Para ver a manifestação da Tua palavra na vida dos Teus filhos. Vai valer a pena. Vamos ouvir, Pai, testemunhos a respeito disso. Daquilo que o Senhor está fazendo, Pai, no meio dos Teus filhos. E neste lugar, foi dito a nosso respeito que seríamos conhecidos como uma igreja de milagres. Então eu oro por intervenção divina, no curso natural das coisas. Milagres financeiros, milagres no corpo físico, milagres no que tem que acontecer em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Gostou? Aleluia. Aleluia. Esses dias serão lembranças. Lembranças boas. E nós vamos poder dizer, ainda bem que eu fui. Ainda bem que eu fiquei. Ainda bem que eu permaneci, Márcio. Ainda bem que eu não desisti, Malu. Em nome de Jesus. Vai valer a pena. Cada vez, cada palavra que nós recebemos em nome de Jesus. O que a gente vai fazer agora? Dizimar e ofertar com gratidão no nosso coração. Se você precisa de um envelope, pode levantar suas mãos. A diaconisa vai passar. Você pode fazer isso ali na maquininha de cartão. Mas em nome de Jesus, faça isso. Vamos manter esse lugar aberto, suprido e de que nunca haverá falta em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deixa eu dar alguns recados para você aqui para a gente encerrar. Primeira coisa, eu acho que toda mãe vem mesmo com aplicativo de força, que eu não desabilitei ainda. Porque pensa, rapaz, ó, chega uma hora que vai pesando, né? Aleluia. Já estou envergando aqui já, né? Aleluia. Mas Deus é bom. Braço forte, aleluia. A gente está de volta então. Hoje é quinta, domingo. Obrigado, Ronaldo. Às 9 da manhã, a gente tem aqui em Moreira o nosso discipulado. Vai ser a segunda aula, as duas matérias, 2 professores diferentes. Então venha em nome de Jesus. Se você sabe que alguém não veio ainda, convide essa pessoa. Quem não fez a primeira aula ainda pode vir na segunda, não tem problema. Depois a gente está de volta no nosso culto da família às 18 horas. E esse mês, anota ainda aí nessa a sua agenda essa data. Dia 30, a gente vai ter o culto dos jovens. E logo a gente já vai divulgar aí nas mídias sociais. Eu trago domingo o cartaz para a gente mostrar para vocês do culto dos jovens, tá bom? Beijo no coração. Obrigado, gente. Vocês são top. Em nome de Jesus.